A nossa aula de hoje é sobre a ideia da justiça. A pergunta que tem sido recorrente é sobre o que é a justiça. É uma coisa que incomoda, de um modo geral, o pensamento ocidental. E para responder essa pergunta, nós jamais teríamos uma única resposta. Nós, quando tratamos da ideia da justiça, não falamos de um só sentido de justiça, mas de uma pluralidade de sentidos. A noção ocidental sobre a justiça é resultado da construção histórica que recebeu a contribuição de diversas matrizes teóricas que resultaram naquilo que nós compreendemos hoje no aparato da estrutura judicial e jurídica que compõe a nossa sociedade. Eu entendo que pelo menos 3 matrizes teóricas contribuíram de forma definitiva para a construção do sentido de justiça no Ocidente. A primeira matriz eu chamo de greco-romana, que faz parte dos primeiros pensadores da Grécia e da Roma antiga, que contribuíram com as ideias de aproximação à ética e à política para resultar na formação de uma sociedade orientada pela justiça. A segunda matriz eu compreendo como sendo de origem judaico-cristã, formada pela influência do pensamento do cristianismo, que tem uma base judaica, e que contribuiu com as ideias da moral, a partir de uma lei universal, aplicada de uma forma divina sobre toda a criatura humana, mas também a ideia de que todos somos iguais, somos criados por um mesmo Deus. Então, o princípio da moral e o princípio da igualdade foram trazidos pelo pensamento judaico-cristão. E a terceira matriz eu chamo de matriz da racionalidade moderna, que foi trazida a partir do século XVII pelos pensadores do período modernista, do período da modernidade, principalmente orientados com base no pensamento de René Descartes, fundados numa ideia que já vinha sendo trabalhada na Europa, que apontavam 2 caminhos que são fundamentais. O primeiro caminho, o caminho do humanismo, e o segundo caminho, o caminho do contratualismo. Essas ideias, tanto do humanismo quanto do contratualismo, tiveram lugar por causa das mudanças políticas e sociais que aconteceram na Europa, principalmente com a formação dos estados nacionais, uma novidade para a realidade política e para a construção do poder que começou sendo absolutista para depois dar lugar a um pensamento de cunho mais liberal e também republicano. O resultado dessa construção, a partir dessas matrizes teóricas, foi uma pluralidade de sentidos de justiça, de tal maneira que nós podemos falar o que hoje nós temos como ideia de justiça é um sentido polissêmico, um sentido diverso, há uma diversidade, então, de ideias de justiça, uma pluralidade de ideias de justiça. Há um pensador, sociólogo, que tenta entender esse tempo resultante desse processo da modernidade, chamado Anthony Giddens, que ele vai falar dos reflexos dessas mudanças e desse processo de construção na formação da sociedade de modo geral. E esses reflexos estarão impregnados nas formas como essa sociedade moderna trata a administração pública, a garantia da sobrevivência do Estado e até mesmo a forma de organização dos interesses daqueles que estão mais voltados para a estrutura do Estado como organização civil. De modo que a gente pode dizer que
a estrutura do judiciário, o judiciário tal como nós vimos ele vir se configurando ao longo do tempo, principalmente a partir da modernidade, ele acabou se destinando aos interesses desse Estado nascente, dessa organização política, para a garantia dos direitos e para a garantia da ordem pública. Então, lidar com a ideia de justiça está ligada a uma busca de uma forma de organização da sociedade. Lidar com uma determinada ideia de justiça em meio a essa pluralidade tem a ver com uma certa forma de agir na sociedade, de organizar a vida social. Nesse sentido, então, a justiça está vinculada à maneira como tratamos as formas com que esta sociedade se apresenta. Nós estamos dizendo, né, que esta sociedade com a qual nós lidamos, né, ela é caracterizada por uma diversidade de aspectos, pela liberdade dos seus indivíduos, pela responsabilidade dos seus atores, pelo respeito ao outro, a tolerância, enfim, todos esses aspectos que dizem respeito à dinâmica da vida social e que fazem com que uma sociedade possa conviver de forma harmoniosa. De tal maneira que uma ação que eu poderia chamar de justa é aquela que não ofende de forma alguma a liberdade do outro, a dignidade do outro, que dá ao outro o direito de ter propriedade, de garantir o seu sustento e de conduzir a sua vida de uma forma digna na sociedade. E aquilo que eu chamaria de uma sociedade injusta tem a ver com as formas de desigualdade, as formas de violação da própria condição da pessoa, de exercício de violência de qualquer natureza sobre a liberdade dessa pessoa. Essa sociedade que permite que tais coisas aconteçam sem que haja uma interferência dela, do poder sobre ela, é considerada então uma sociedade injusta. Para a gente poder entender melhor um pouco essa ideia da justiça dentro dessa estrutura, desse momento histórico que se tornou a contemporaneidade, eu poderia falar de modelos e princípios que orientam a prática da justiça nessa sociedade ocidental na qual estamos inseridos. Em primeiro lugar, eu quero falar dos modelos de justiça. O pensamento ocidental, a cultura ocidental, ela sempre lidou com a justiça a partir de determinados modelos. E nós conhecemos pelo menos 4 modelos que caracterizaram a maneira como essa sociedade vem lidando com a justiça. O primeiro modelo nós chamamos de um modelo da satisfação. A justiça como um dado de retribuição, considerada a partir do princípio da retribuição, que nós também chamamos de direito retributivo, que é a justiça como uma reparação de danos. O segundo modelo que a cultura ocidental lidou com a justiça é a justiça como merecimento. A justiça tratada a partir da ideia de uma recompensa pelas virtudes adquiridas, pelas virtudes desenvolvidas, pelo fato de você ser uma pessoa boa, amorosa e ter virtudes em si mesmo, você então passa a ser merecedor de determinados tratamentos, de determinadas conquistas sociais. O terceiro modelo é o modelo da justiça como equidade, que é aquela que depende do caráter do indivíduo, é aquela que depende da condição de vontade do sujeito em abrir mão de determinados direitos para garantir o direito do outro, para que o outro tenha acesso ao seu direito. É o sujeito que abre mão, por exemplo, da sua liberdade, para que o outro tenha condições de desfrutar também de sua liberdade. E o quarto modelo é a justiça como liberdade, que é aquela que se baseia na ideia do sujeito como um portador de direitos. No pensamento de Hannah Arendt,
ela vai dizer daquele conceito que ela defende do direito a ter direitos. Seria, então, esse princípio da justiça como liberdade. Há um pensador, professor de Harvard, que ele fala de 3 abordagens atuais com que o pensamento ocidental lida com a justiça. O nome dele é Amartya Sen. Ele é um economista e ele então vai falar de 3 modos como o pensamento contemporâneo lida com a ideia de justiça. O primeiro modo ele chama de utilitarista, que é a justiça para alcançar um determinado fim. O segundo modo é a justiça igualitarista, que é aquela que procura garantir distribuição igual dos direitos entre os indivíduos. E a terceira abordagem é a justiça libertária, que é aquela que se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio do direito à propriedade, do direito dela agir livremente de acordo com a sua consciência. Então, a cultura ocidental desenvolveu a compreensão de que, a partir dessa noção de justiça, é que são construídos alguns arranjos sociais, e ela então vai estabelecer esses arranjos na medida em que os indivíduos vão procurar agir de modo a garantir, a partir das suas atitudes, a efetiva ação da justiça. A justiça, então, está vinculada a determinadas condições sociais em que as pessoas fazem escolhas, tomam decisões e vão, então, determinar a maneira como essa sociedade vai enfrentar os seus problemas. Então, a modernidade, nesse caso, tirou dos indivíduos, das pessoas, a responsabilidade final sobre as decisões relativas à moral e às ações de conflitos interpessoais e até mesmo aos conflitos coletivos, e transferiu essa decisão a um ente comum ligado ao Estado, que é o aparato jurídico tal qual nós conhecemos hoje. Então, a partir de um certo ordenamento jurídico, a justiça, então, passa a agir de uma tal maneira para garantir princípios de direitos e de liberdades individuais e coletivas. A modernidade, então, ofereceu um arcabouço teórico, uma estrutura que possa garantir a efetiva realização da justiça como uma prática social. E, para isso, então, nós podemos falar ainda de alguns modelos teóricos, algumas teorias que são colocadas em prática na realização dessa estrutura jurídica que o pensamento ocidental estabeleceu como prática social. Eu quero identificar pelo menos 5 dessas teorias jurídicas que estão em vigor na nossa contemporaneidade. A primeira teoria jurídica em vigor nós conhecemos como jusnaturalismo. O que é o jusnaturalismo? Tem a ver com o direito natural, que é o princípio de justiça que é baseado na ideia de ser justo por natureza, de ter uma determinada condição de direito por causa da sua origem e da sua relação natural. A segunda teoria eu vou chamar de juspositivismo. O que é o juspositivismo? É a relação entre o direito e a norma jurídica, ou seja, a partir de uma determinada objetividade da lei, da estrutura da lei, da estrutura do ordenamento jurídico, é possível então construir uma relação de direitos dos indivíduos e das coletividades. A terceira teoria jurídica em vigor em nossos dias é o jushistoricismo, ou o historicismo jurídico, que considera o direito como o produto histórico de relações sociais, em que as conquistas e as decisões jurídicas
são baseadas num determinado momento histórico por atores sociais envolvidos nas condições concretas em que se dá a história daquelas relações. A quarta teoria jurídica em vigor é o jus-realismo, ou o realismo jurídico, que se baseia numa filosofia pragmática de origem norte-americana. O jus-realismo ou o jus-pragmatismo, ele se baseia, então, ele se ocupa com a ideia da eficácia do direito, na presunção das ações jurídicas em que os atores estão ali intencionalmente capazes de produzir efeitos a partir de decisões que já estão fluentemente conhecidas, que já faz parte de uma determinada jurisprudência. E, finalmente, a quinta teoria jurídica em vigor dos nossos dias é o jusconstrutivismo ou o construtivismo jurídico. Ele se baseia na ideia de que toda a ação jurídica é centrada na ação de sujeitos que constroem a sua própria identidade a partir das relações e das condições de inter-relação que eles estabelecem. Então, a ênfase do jusconstrutivismo recai sobre sujeitos que são atores ativos e sobre as relações intersubjetivas que eles estabelecem. Agora que a gente chegou a esse ponto da nossa matéria, quero desejar a você que aproveite bem esse momento e possa rever as anotações de aula e aprofundar o seu conteúdo para que nós possamos seguir adiante.